Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje, 1º de junho, memória de São Justino, mártir. Meditemos o Evangelho deste dia. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje retrata a cura de um homem chamado Bartimeu. Em aramaico significa filho de Timeu. Dele só se sabia o nome do pai. São Marcos narra a cura do cego Bartimeu para animar seus leitores a viver um processo que pode mudar suas vidas. Não é difícil nos reconhecermos na figura do cego Bartimeu. Às vezes vivemos como cegos, sem luz para olhar a vida como Jesus a olhava. Sentados, podemos nos instalar em uma religião convencional, sem força para seguir os passos de Jesus. Podemos estar sem rumo à beira do caminho. O que podemos fazer? Aprendamos com o cego Bartimeu. Apesar da sua cegueira, ele fica sabendo que Jesus está passando por sua vida. Ele não pode deixar a ocasião escapar e começa a gritar sem parar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O cego não sabe recitar orações feitas por outros. Ele apenas sabe gritar e pedir compaixão. Esse grito humilde e sincero, repetido do fundo do coração, pode ser o início de uma nova vida. O cego ainda está no chão, longe de Jesus, mas escuta com atenção o que os seus enviados lhe dizem. Coragem, levanta-te, Jesus te chama. Primeiramente, ele se deixa encorajar, abrindo uma pequena janela de esperança, e assim escuta o chamado para se levantar e reagir. Finalmente, ele não se sente mais sozinho. Jesus o chama. Isso muda tudo. Bartimeu realiza 3 ações que vão mudar sua vida. Jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Quando Jesus lhe pergunta o que quer dele, o cego não hesita. Ele sabe muito bem do que precisa. Mestre, eu quero ver. É o mais importante. Quando você começa a ver as coisas de uma nova maneira, sua vida se transforma. No início da igreja primitiva, o cristianismo era conhecido como o caminho, segundo os Atos dos Apóstolos. Os cristãos eram aqueles que pertenciam à comunidade do caminho. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mais do que entrar em uma nova religião, tornar-se cristão significava encontrar o caminho certo da vida, seguindo os passos de Jesus. Ser cristão significava para os cristãos primitivos seguir a Cristo. Isso é fundamental. Jesus não diz assim: eu tenho o caminho, mas ele diz: eu sou o caminho, eu sou a porta. O caminho é uma pessoa. Hoje as coisas mudaram. O cristianismo conheceu nestes 20 séculos um desenvolvimento doutrinário muito importante.
e gerou uma liturgia e um culto muito elaborados. Isso é muito importante, mas não podemos restringir a vida cristã a meras práticas religiosas. É importante que sejamos verdadeiros seguidores de Jesus. Os fariseus, por exemplo, eram exímios observantes das práticas religiosas externas, mas lhes faltava a caridade, a misericórdia, a experiência profunda de uma fé operosa. Não podemos esquecer que ser cristão é seguir Jesus Cristo, é movermos-nos, dar passos, caminhar, construir a nossa vida nas suas pegadas. Podemos cair na tentação de restringir nosso cristianismo a uma fé apenas teórica e inoperante, ou em uma prática religiosa rotineira. Um cristianismo que não transforma a nossa vida no seguimento de Jesus. Somos também cegos e não vemos onde está o essencial da fé cristã. O episódio da cura do cego de Jericó é um convite a todos nós para que saiamos da nossa cegueira. No início do Evangelho, Bartimeu senta-se à beira do caminho. Ele é um homem cego e desorientado, fora do caminho, incapaz de seguir Jesus. Curado por Jesus de sua cegueira, o cego não só recupera a luz, mas também se torna um verdadeiro seguidor de seu mestre, pois desde aquele dia o seguia pelo caminho. É essa a cura de que precisamos. O relato do Evangelho nos revelou, porém, que naquele homem ainda existia uma fé capaz de salvá-lo e recolocá-lo no verdadeiro caminho. Ele recuperou a vista e seguiu Jesus. Esta é a boa notícia de Jesus. Dentro de cada um de nós existe uma fé que pode nos fazer reagir e nos colocar no caminho certo. O que devemos fazer? Gritar: Jesus, tem piedade de nós. Concentrar as energias que nos restam para pedir a Deus do fundo do nosso ser a sua luz e a sua graça renovadora. E depois não ignorar nenhum chamado, por menor que seja, que nos convide a transformar nossas vidas. Jesus também nos chama. É preciso que tenhamos coragem e nos levantemos e nos aproximemos dele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.